Abra suas Bíblias no livro de Hebreus para nós respondermos essa pergunta. Sofrer por quê? Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Para mim, irmãos, uma das últimas encontros com a graça de Deus que eu tive, está ligado diretamente à revelação deste versículo, mas depois gostaria que os irmãos a tivessem aqui para o contexto desse texto. Diz assim, Hebreus 12, 7. Suportem, estou com a NVI, tá? Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Irmãos, é interessante, não é? O contexto de Hebreus aqui vai falar sobre a disciplina de Deus e vai nos dar a ideia de que ela causa alguma espécie de sofrimento. E eu tenho convivido com isso e visto assim o óbvio, mas como é bom ver o óbvio. Os irmãos todos veem aí a mudança radical que teve na minha vida com a chegada do nosso netinho Isaac. Mas o Isaac tem me ensinado algumas coisas e eu tenho feito algumas coisas. Por exemplo, o óbvio, crescer dói. Crescer dói, irmãos. Não é? É interessante como o sofrimento faz parte do crescimento. Depois, eu vejo lá ele sofrendo com a questão dos dentes, com a questão dos tombos, né? E que são muitos raladinhos já assim. A gente fica com dó, mas depois vem as dores de cada etapa da vida, irmãos, os sofrimentos. Uma das coisas, crescer dói, depois amadurecer dói, não é? E por fim, sobre sofrimento, envelhecer também dói. É interessante. Então, o que nós vamos aprender com isso? Que o sofrimento faz parte da vida. Havia um plano de Deus, mas em que o sofrimento não fazia parte do plano de Deus. Mas o homem decidiu colocar o sofrimento através do pecado. Mas a partir daí, o Senhor vem nos trazer um ensino para que nós entendamos não necessariamente o porquê, mas o para quê do sofrimento. Para crescer, para amadurecer, para ter o caráter forjado. Até Jesus passou por isso. Primeira coisa, não devemos ir pelos caminhos dos amigos de Jó e também dos discípulos de Jesus e a crendice da época de Jesus. Primeiro, os amigos de Jó. Vocês poderiam abrir a Bíblia de vocês no livro de Jó, onde no capítulo 4, versículo de número 7 e 8, que diz assim, ó: os amigos de Jó, chegando para ele dizendo, um dos amigos, reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tem observado, que quem cultiva mal, semeia maldade, isso também colherá. Qual que é o tema dos amigos de Jó? Qual que é a afirmação, a tese dele? Jó, você está nessa situação porque você errou. Porque você está recebendo o que você merece. Você está fazendo uma colheita. Irmãos, e todos nós que conhecemos a Bíblia, temos resposta do livro de Jó que Jó não teve. Jó não estava sofrendo por conta dos seus pecados.
Jó estava sofrendo por conta de uma decisão misteriosa do Senhor de revelar para nós a disposição de um homem de ser vitimado por uma ação do inimigo permitido por Deus, um dos maiores mistérios da Bíblia. Mas os amigos de Jó tinham por certo que o sofrimento de Jó era porque ele havia pecado. E isso é a tese de muitos. Onde a gente vê isso? Lá em João capítulo 9. A gente encontra as nuances dessa crença. Porque tem muitos que na busca do porquê fica procurando aonde foi que eu errei para estar sofrendo assim, ou então na vida de alguém, onde foi que essa pessoa errou para estar sofrendo assim? E com certeza nós chegamos no diagnóstico dos amigos de Jó, isso aí é uma colheita, mas a gente vai falar sobre colheita ainda hoje, tá bom, irmãos? Olha o capítulo 9 de João, versículo de número 1, ao passar, 1 e 2, ao passar Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, já foram direto na convicção, quem pecou? Qual que era a verdade que eles tinham na cabeça, irmãos? Aquele cego de nascença só poderia estar daquele jeito porque alguém tinha pecado. Então a origem do sofrimento está ligado diretamente ao pecado. Ainda fala, ele ou seus pais? Então essa é uma crença que nós precisamos tirar do coração e ficar na expectativa de Deus para trazer algumas revelações sobre o nosso sofrimento, que é algo comum. Crescer dói, amadurecer dói, envelhecer dói, viver tem dores. O bom, irmãos, é que o Senhor quer nos ensinar através disso. Quando você olha, volte lá os seus olhos para o capítulo 12 de Mateus, de Hebreus. Você vai encontrar aqui o próprio Cristo dando um sentido assim para o sofrimento dele, Cristo. Imagine vocês se a tese de que o sofrimento é resultado, todo sofrimento é resultado de algum pecado, como explicar o sofrimento de Jesus? Mas olhe, queridos, para a revelação no livro de Hebreus, lá no capítulo de número 5, o versículo de número 8, olha que coisa maravilhosa. Uma das causas que a Bíblia fala sobre o sofrimento é isso daqui, ó. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Sabe aquele ditado, quem não vem pelo amor vem pela dor? Ele não é verdadeiro como se fosse uma norma geral. Tem gente que não aprende. Você vai ler o livro de Apocalipse. Eu estou passando de novo ali pelo livro de Reis. E quanto o povo de Deus sofreu, e muitos não aprendiam pelo sofrimento. Mas Jesus não. Como homem, Jesus aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, como ser humano. Então o sofrimento tem um propósito na vida de muitos. Isso não é uma regra na vida de todos, irmãos, mas muitos aprendem a obedecer através do sofrimento.
A Bíblia então vai dizer, me dá a ideia aqui, que o sofrimento nesse caso serve para o aperfeiçoamento do meu caráter. Duvido se achar esse versículo aqui que eu vou falar. Ageu, capítulo 2, versículo 17. Só app agora, né, irmãos? Canta a música do Sábado da Alegria aí que você acha Ageu. Quando eu vou para os profetas menores, eu apelo, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu. Olha como demora. Mas é só assim que eu acho, se eu não estou com a Bíblia na mão. Ageu 2, só tem 2,17. Deus dizendo: eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim. Em alguns o sofrimento não funciona. A pessoa é tomada por uma revolta, a pessoa é tomada por um vitimismo e se revolta contra Deus e se afasta do Senhor. O exemplo do povo na época de Ageu foi bem isso. Mas se eu olhar para a intenção de Deus aqui, qual que era? Que o sofrimento fizesse com que o povo se voltasse para Ele. Algumas vezes funcionou. Quando você lê o livro de Juízes, tem hora que o sofrimento está tão terrível, que eles se voltam para Deus. Impressionante isso, mas essa era uma intenção de Deus. Sim, irmãos, sofrimento pode ser uma colheita. Pode ser uma colheita. E nós precisamos encarar isso com muita maturidade. Eu posso estar sofrendo por consequências de decisões que eu tomei. E na maioria das vezes, o sofrimento são consequências de decisões que eu tomei. Maioria das vezes, nem sempre assim. Mas olhe para o texto clássico. Tantos amigos de Jó citaram isso, que é um princípio, mas eles tinham por certeza, que o problema de Jó era uma colheita, que ele estava sofrendo porque ele tinha feito alguma coisa errada. Mas a Bíblia fala, abra a tua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Esse aqui é um princípio muito interessante. Por quê? Porque isso aqui, irmãos, é uma coisa estritamente exclusiva, assim, ó, fórum íntimo de Deus. Porque algumas vezes a gente não consegue ver isso, principalmente quando nós estamos preocupados com a vida do outro. A gente não vê algumas colheitas, mas é muito bom ficar com o que a palavra diz: o que o homem semeia, o homem colhe. É interessante, então, de que é bom saber de que alguns sofrimentos nossos é resultado de uma colheita que eu estou passando. E a minha maturidade vai me levar, então, para eu ter uma postura bíblica diante disso. Então, como receber, como enfrentar, como encarar os sofrimentos da vida? A primeira coisa que foi libertador para mim, irmãos, é a revelação do versículo 7 de Hebreus 12. Eu resolvi jogar tudo aqui, e se você tiver paz, jogue também tudo isso. Para eu não ficar desconectado com um Deus que algumas vezes eu fico imaginando que Ele esqueceu de mim, eu peguei o versículo 7, principalmente nessa versão que eu tenho aqui,
que é da NVI. Eu não sei como é que está na revista atualizada, mas eu posso até ver aqui para os irmãos. Mas eu vou ficar com a NVI aqui, ó. Suportem, eu vou trocar aqui dificuldades, sofrimentos. Suportem, na NVI está escrito as dificuldades, né? Suporte os sofrimentos, recebendo-os como uma disciplina de Deus, como Deus tratando conosco. Porque tem hora, irmãos, que nós achamos injusto. O profeta Jeremias foi tão audacioso, que ele chegou para Deus e falou assim: o Senhor me enganou. Já até compartilhei isso com os irmãos. Quando eu vi isso, Jeremias falando isso, eu falei: Jeremias é doido, velho, falar isso. Falou. E tem hora que ele fala assim, ó, o Senhor enganou esse povo. Mas irmãos, se você tiver a paz do princípio que estou tirando desse texto, se você tiver harmonia com isso, porque talvez você não tenha, pastor, eu não creio que seja assim, mas eu queria compartilhar com vocês a minha fé. E aqui então é mais um testemunho do que exatamente um ensino. O ensino é se você tiver paz com isso. Para mim fica mais fácil entender que todas as dificuldades da minha vida é Deus querendo provar o seu amor para comigo. Quando eu olho para a resposta de Jesus, olha que coisa tremenda, irmãos, aos discípulos. No versículo 3 do capítulo 9 de João, só vou dizer aqui para vocês, disse Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse nele. Se eu pegar esse texto e entender o versículo 7 de Hebreus 12, isso traz muita paz para mim, porque qualquer adversidade que estou passando, qualquer aflição que eu esteja passando, aquilo vai estar me aproximando de Deus. Deus, o Senhor quer me ensinar o que com isso? Impressionante isso. Como que isso aqui vai glorificar o teu nome? Eu vou perguntando para Deus, e Deus vai me fazendo lembrar de outros princípios. Primeiro, Ele vai dizer assim para mim: eu nunca escondi de você que no mundo você teria aflições. Jesus vai nos fazer lembrar do quanto Ele sofreu. É impressionante isso, irmãos. E quando Deus nos dá uma ordem em Filipenses capítulo 2, para que nós venhamos, versículo 14 e 15, para que nós não venhamos murmurar, fazer tudo sem murmuração, é porque nós caímos na tentação, em algumas situações de nossa vida, em que aquilo é uma adversidade, em que aquilo é uma coisa que eu não estou querendo que aconteça. Eu posso enfrentar isso da maneira errada, murmurando. Aí vem Jesus e fala em João 16:33, eu vim para que tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas como você vai enfrentar isso? Tem de bom ânimo. E o versículo número 7 de Hebreus, do capítulo 12 de Hebreus, está me trazendo ânimo, irmãos, porque eu estou entendendo assim, eu vou suportar as dificuldades da minha vida, recebendo isso como uma disciplina de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, não tem nada a ver com merecimento, não tem nada a ver com castigo, mas tem a ver com o amor de Deus, porque logo o versículo diz assim, ó: ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Que maravilha, irmãos, que maravilha. Então você vai pegar as suas dores, os seus sofrimentos, e cada um de nós aqui temos o nosso, não há ninguém que não sofra. A nossa vida não é um eterno sofrimento, né? Porque senão nós não aguentaríamos. Nós temos os nossos sofrimentos, mas nós temos momentos em que Deus nos enche de fé, de esperança, de ânimo,
para encarar aquele sofrimento. Está com vontade de chorar? Chora. Está com vontade, vai, discuta com Deus. Deus aguenta te ouvir. Não fica com medo de Deus. Jeremias não teve. A gente tem, né? A gente não tem coragem de falar algumas coisas para Deus. Mas se você tiver, pode falar, Ele aguenta. E Ele não vai te castigar porque você falou algumas coisas. Não fale para os outros não aguentam. Pessoas não aguentam algumas revoltas nossas, mas Deus aguenta. Então, irmãos, como eu vou enfrentar os meus sofrimentos? Então eu troco. Sofrer por quê? Eu troco. Sofrer para quê? Já que o sofrimento é inevitável. Primeiro, eu tenho que tomar posse do que o sofrimento é uma prova do amor de Deus para comigo. Olhe para o versículo de número 5 de Romanos 12. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês como filhos? 12:5, tá? Meus filhos, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem? A quem? Vamos aplaudir ao Senhor, porque a disciplina, o sofrimento então, é uma prova do amor de Deus. Então, para quê então? Para eu experimentar isso, o estranho amor de Deus no meu sofrimento. Sabendo que esse sofrimento, irmãos, preste atenção nisso que eu vou dizer, ele é suportável. Ele é suportável, porque Deus faz isso sobre medida. Quando eu assisto a luta de algumas pessoas, quando eu acompanho a luta de algumas pessoas, de vez em quando eu faço a minha pergunta para mim mesmo: será que eu aguentaria? E a resposta é: se Deus me permitisse passar por um sofrimento como este, com certeza eu suportaria. Porque a Bíblia diz a Bíblia me trouxe paz com essa compreensão de que o meu sofrimento está fazendo parte de um trato de Deus comigo, então Ele sabe fazer isso sobre medida. Então é suportável porque vem do Senhor. O versículo 7 começa assim: suportem as dificuldades. Se Deus está mandando é porque Ele sabe que você suporta. Há uma revelação no sofrimento que é, e quero chamar a atenção para vocês agora, que é o Senhor fazendo uma espécie de uma comprovação do amor dele para comigo, quando ele me chama para reagir diante do meu sofrimento de uma maneira em que Ele vai me capacitar em fazê-lo. Aí eu quero concluir aqui. Olhe para o versículo de número 12, irmãos. Portanto, para que sofrer? Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Ou seja, faça a sua parte. Você tem uma força interna, você consegue, e o Senhor não vai permitir que você faça isso sozinho. Ele vai te ajudar. Outra coisa, versículo 13: faça caminhos retos. Irmãos, tem algum conserto? Tem alguma coisa errada que precisa parar de continuar desse jeito? Então faça, acerte. Faça caminhos retos. Coloca a verdade nisso. Coloca a humilhação nisso.
coloque o arrependimento nisso, coloque a confissão nisso. Eu acho impressionante, porque o resultado final, irmãos, está ligado a uma determinação de Deus. Olhe para os 2 últimos versículos. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie e antes seja curado. O final é isso, irmãos. Olha aqui para mim, aqui nessa terra, nesse tempo em que foi separado para cada um de nós aqui, temos o nosso tempo de vida, é para que lembremos o que Jesus falou para os seus discípulos. Essa doença não tem nada a ver com pecado, mas para que o nome de Deus seja glorificado, para que tenhamos então a esperança de como que Deus vai encerrar com tudo, irmãos. Oh, glória a Deus. Como que Ele vai terminar com todas essas coisas? Com o que está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. É uma volta para o propósito original de Deus, antes de que o homem pecasse. Uma volta original. Aí você vai para Apocalipse capítulo 21, versículo 4, está lá. E Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Só que vem aí. Só que fique em pé. Por enquanto não existe um falso evangelho que diz que você não vai sofrer. Sofrimento faz parte da nossa vida, mas nós precisamos encarar os nossos sofrimentos com o alvo final: a glorificação, a comprovação do amor de Deus e a glorificação do seu santo nome, sabendo que um dia nós vamos chegar lá e tudo isso vai passar, e lá não haverá mais sofrimento.